mesmo. Se você nunca tinha usado HDR, a partir do momento que você começar a utilizar, vai perceber um salto enorme na qualidade da iluminação. As opções também são muito grandes, porque a gente tem muita opção de HDR gratuito. Então hoje está na hora já de aprender como é que funciona esse tal do HDR ou HDRI, né? A gente vai entender a diferença dos dois hoje e saber como é que a gente aplica no nosso 3D e fazer uma iluminação legal. Então, primeiro de tudo, o que é esse tal do HDR, né? HDR nada mais é, cara, do que um efeito. Na verdade, não sei se chamaria de efeito ou de... É uma função. Na verdade, é uma função que você consegue tirar foto com várias exposições diferentes, né? Eu vou dar exemplo aqui, fui no meio da rua aqui e tirei 3 fotos para vocês entenderem, certo? A gente tem aqui essa primeira foto que eu cliquei, aqui é a foto do celular mesmo, certo? É foto do iPhone. Então eu cliquei aqui nessa parte, nas folhinhas aqui, a parte mais escura da imagem, né? Ó. Então ele ajustou a exposição para cá, que saiu correta, mas o fundo da imagem tem o céu, tá ensolarado, saiu estourado, certo? Então a gente tem que escolher qual dos dois é que a gente vai querer fazer a exposição correta, né? Depois eu fiz outra foto, clicando aqui no céu, né? Eu vou desligar aqui essa primeira. A exposição do céu saiu correta, né? Mas aqui dentro, ó, você tá vendo que tem área que tá praticamente preta, né? Então a exposição aqui saiu com a exposição baixa, né? Aqui atrás saiu correta, aqui saiu escuro. E por último eu ativei o HDR do celular e ele faz a compensação, né? Ele consegue fazer a exposição correta aqui do fundo e aqui também, ó. Não parece muita diferença não, mas como tá escuro antes, né, ó, quando eu desligar aqui, ó, como fica escuro e agora fica correto. Então a gente tem as duas exposições corretas na mesma imagem, certo? Então HDR é isso daí, né? HDRI é a imagem com várias exposições, né? Vou mostrar aqui agora esse outro arquivo aqui. O cidadão foi lá pro meio do mato aqui, com seu tripézinho, sua câmera, posicionou ela e ele saiu tirando várias fotos, né? Ele tirava uma foto, girava 30 graus ou 20 graus, depende da lente que ele estiver usando, do método que ele for utilizando. Mas a intenção é que ele vá mexer na câmera um pouquinho, até o momento que ele consiga capturar 360 graus, certo? Que é o caso dessa imagem aqui, por exemplo. Então ele, com o tripézinho dele, ele saiu tirando cada foto até fechar os 360 graus, beleza? Além disso, cada vez que ele foi tirar essa foto, ele tirou com a exposição baixa, uma exposição um pouquinho mais alta, mais alta, mais alta, até a exposição intermediária e também com exposição mais elevada. O que é que isso aí serve pra gente? O que é que funciona, né? Se eu pegar essa minha imagem aqui, que é um HDR, certo? Um HDRI, e abrir aqui no Photoshop, colocar aqui exposição, se eu deslizar aqui para baixo a minha exposição, ó, a gente consegue resgatar, né, como se fosse assim, tá vendo que o sol ele apareceu nitidamente, que a gente ainda tem detalhes na imagem, ó, mesmo se eu estiver baixando muito a exposição da imagem, certo? Ó. E se eu subir também, né, ela dando estouradinho, eu consigo áreas aqui que estavam um pouco mais, ó, desse jeito aqui, por exemplo, né, que seria uma exposição, se a gente chegasse lá e fosse tirar uma foto, por exemplo, nesse mesmo horário, do mesmo jeito, talvez a foto sairia mais ou menos assim, né? Então tá vendo que essas áreas aqui da imagem estão escuras. Se eu começar a subir a exposição aqui, ó, a gente consegue resgatar e ter as informações corretas. Por quê? Porque na hora que ele foi tirar a foto, ele tirou várias fotos em exposição baixa e em exposição alta. E conseguiu mesclar tudo em uma coisa só, certo? HDRI é basicamente isso daí, certo? Eu tenho aqui a mesma imagem, ó, em formato JPEG, certo? Eu vou fazer a mesma coisa para vocês verem a diferença de exposição. Para vocês verem a diferença de, por exemplo, entrar no Google e colocar imagem 360 e você jogar lá para querer iluminar a sua cena, certo? O que é que vai acontecer? Como você não tem as informações de várias exposições na mesma foto, olha o que é que vai acontecer. Olha aqui. A gente começa a baixar a exposição, a diferença, né? Ela continua sem detalhe aqui, você não sabe o sol, você perdeu, ó. Se eu baixar aqui no HDR, olha a diferença de uma para outra. Então dá para entender aí mais ou menos como é que funciona um HDRI, né? É uma imagem, normalmente ela tem um tamanho maior, tem uma qualidade bem melhor. Se a gente vier aqui em modo, imagem, modo, ó, ela está em 32 bits, né? A imagem JPEG, imagem, modo, está em 8 bits. Então a gente tem uma diferença de qualidade grande nesse sentido, certo? Até aí, beleza, não tem problema nenhum. E como é que a gente usa e quais são as vantagens de usar isso dentro do 3D para a gente que trabalha com maquete eletrônica, nessas coisas.
como é que o 3D usa primeiro? Você vai no seu painel de render e vai aplicar um HDRI lá, certo? O que é que o 3D faz com esse HDRI? Basicamente ele vai fazer como se fosse isso aqui, ó. Eu tenho a minha cena aqui no meio, aquela cena da brinquedoteca, eu já usei para alguns exemplos aqui, né? Não é o melhor exemplo para mostrar um HDR, uma cena interna, seria mais interessante se fosse uma cena externa, mas já estava com ela aberta aqui e dá para utilizar. O 3D ele vai interpretar esse HDR, esse HDRI que a gente vai colocar no nosso render e vai gerar essa geoesfera, né? Como se fosse esse entorno em volta de toda a sua cena. Então, ele vai iluminar de acordo com o HDRI que foi tirado, né? A posição do sol, se o sol estava, se na hora que foi feito o HDRI foi um momento nublado, foi um fim de tarde, foi de dia, o céu estava limpo, estava nublado, então ele vai fazer toda essa interpretação da imagem e vai iluminar a sua cena de acordo exatamente como foi feito o HDRI, né? E os reflexos também vão ser baseados no HDRI. Então, por isso que é bem mais fácil você iluminar com HDRI normalmente, né? Quando você sabe configurar direitinho, não tem tanta configuração, não é muito difícil de fazer, mas quando você sabe fazer direitinho, sai uma iluminação bem mais natural e também mais real. E a desvantagem que algumas pessoas acham é que demora mais o tempo de render, enfim. Particularmente, antigamente eu via que tinha essa desvantagem realmente, mas a maioria dos renders hoje em dia já otimizaram tanto, eu não vejo tanta diferença em fazer uma iluminação com HDRI e fazer uma iluminação com Sun e Sky também, certo? Então, eu vou apagar essa esfera aqui pra gente. Vou pegar esse mesmo HDR que tá lá fora, vou criar uma abinha nova aqui. Vou vir aqui em Maps, Corona Bitmap, HDRI que está aqui na área de trabalho. Vou dar um open nele aqui, ó. Vê que uma imagem, ó, 53 MB. Para uma imagem é um tamanhozinho considerável, né? Não é exagerado também, mas um JPEG às vezes a gente tem ali 1 MB, nem 1 MB às vezes direito, né? Tem aqui 53. Então, ok. E onde é que eu vou aplicar ele? Vou abrir meu painel de render. Aqui a gente vai em Scene. Aqui tem uma aba Scene Environment. Nessa opção aqui, Single Map, a gente arrasta ele para dentro. Clico na bolinha, seguro, arrasto e solto aqui. Vou selecionar a instância, porque eu quero que qualquer modificação que seja feita aqui interfira nesse mapa aqui também, certo? Então, a partir de agora, a gente esquece essa aba aqui, pode até fechar, e controla tudo por aqui, certo? O ideal mesmo seria fazer puxando com o Color Correct, mas eu não quero avançar muito agora não, certo? A gente viria aqui, Color Correct, e jogaria o Color Correct lá dentro da aba do Environment, certo? Então aqui eu vou apertar o C para entrar na minha câmera. Vou sair aqui para mostrar para vocês primeiro. A gente tem essa abertura lateral aqui, né? Ó, tá ali a minha câmera, tá atrás dessa parede. Ela tá com clipping, né? Tá pegando depois da parede. Vou mostrar aqui. E a iluminação do HDR vai entrar toda aqui para essa lateral, certo? Então, vou entrar aqui em C, desesconder tudo. Apertar aqui Shift F. Opa, tá indo. Shift F. E vou soltar aqui um render para a gente ver como é que tá ficando. Eu vou desligar essa fita de LED para não chamar atenção por enquanto. Então olha aí a iluminação que a gente consegue utilizando o HDR, certo? Aqui eu mexi pouquíssimas coisas, né? Mas mesmo que a gente coloque aqui padrão, não vai interferir. Então a gente tem uma iluminação entrando aqui por essa lateral. Se a gente quiser mover, rotacionar, no caso, aquela esfera que eu tinha comentado antes, aquela geoesfera, a gente consegue rotacionar ela 360 graus e vai alterando a posição do Sol. A gente vai fazer isso aqui agora. Vem aqui no seu mapa de HDR, né? E aqui a gente tem a rotação dele, ó, Environment. Vou colocar aqui, sei lá, 30 graus. Então já vi que quando eu estou rotacionando positivo, ele vai fazer esse Sol e pegando mais essa parte da TV, do painel. Se eu quiser voltar o Sol, né? No caso seria só começar a rotacionar aqui pro outro lado, ó.
Dá pra ver que ele tá indo pro outro lado. Podia fazer aqui, por exemplo. Se quiser pegando bem na parte dos painéis ali, sei lá, seriam uns 40 e poucos. Vai entrar, quiser deixar aqui só no cantinho. Então a gente consegue rotacionar e posicionar o HDR da maneira que a gente quiser. E aí, as opções são infinitas. A partir daí, nunca mais, cara, eu acho que a iluminação da gente fica a mesma. Se você nunca tinha usado HDR, a partir do momento que você começar a utilizar, vai perceber um salto enorme assim, na qualidade da iluminação. As opções também são muito grandes, porque a gente tem muita opção de HDR gratuito. Então você tem HDR de final de tarde, de amanhecer, enfim, todas as possibilidades que você imaginar você consegue arrumar e consegue um HDR de qualidade, certo? Se ficou alguma dúvida, deixa aí no comentário e a gente tenta responder.